Olá pessoal, tudo bem? Então, a gente está aqui hoje para revisão para a prova da ESA, que está chegando, certo? E eu preparei algumas questões, especialmente parecidas com as últimas provas, para a gente poder dar uma revisadinha em algumas matérias que podem ser que cobrem de vocês, tá? Então vamos lá, primeira questão. Um soldado ficou incumbido de montar um espaço de estudos para seus colegas. Para tal, ele tinha à sua disposição 4 opções de cadeira, plástico, madeira, ferro ou de tecido acolchoado, 2 opções de mesa, uma de madeira ou de compensado, e 3 opções de iluminação, um abajur, luz de LED ou velas. Claro, vela é muito comum, né? Ok, considerando que ele escolheu um de cada para compor o espaço, de quantas formas distintas ele pode fazer essa escolha? Basicamente, ele tem que fazer 3 escolhas. Opa! Vou selecionar minha caneta aqui. Ele tem que fazer 3 escolhas. Primeiro, escolher qual é que é a cadeira, escolher qual é que é a mesa, e depois escolher qual é que é o tipo de iluminação, tá? Pensando em cadeira, ele tem 4 opções. Pensando em mesa, ele tem 2 opções. E na iluminação, ele tem 3. Para a gente determinar quantas são as opções, é só multiplicar, tá? Para cada uma das cadeiras, tem 2 mesas. Para cada uma dessas 8 formas de combinar cadeiras e mesas, a gente tem 3 iluminações para ser inseridas ali. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24 formas diferentes de montar esse esquema aí, tá? Isso aqui remete a gente à parte de análise combinatória. A gente tem o princípio multiplicativo, que a gente multiplica tudo, tem a permutação, tem o arranjo, tem a combinação, que vale a pena dar uma revisadinha nas formulazinhas e a diferença entre elas, tá? Questão 2. Em um determinado quartel, o comandante estava insatisfeito com o preparo físico de seu pelotão, ao voltarem do Natal, e determinou que durante o mês de janeiro, a partir do dia 1, eles deveriam correr 10 km e aumentar 30 km por dia que passassem. Mantidas as condições até o dia 31, quantos quilômetros cada recruta terá percorrido? Olha só, ele percorreu 10, no dia seguinte, 3 a mais, então são 13, no dia seguinte, 3 a mais, então já são 16, 19, e assim por diante, até chegar no último dia, tá? Quando ele fala, mantidas essas condições até o dia 31, quantos quilômetros cada recruta terá percorrido? Vejam que o detalhe na pergunta é, ele não está perguntando quanto ele vai ter corrido no dia 31. Quanto ele vai ter corrido? No total. Até o dia 31, quanto ele vai ter percorrido, tá? Como é que a gente faz isso? Isso aqui é uma sequência numérica, eu vou ter que ter todos os 31 valores e somar todos. Só que essa sequência tem um padrãozinho, que ela forma uma progressão aritmética, onde de um termo para o outro a gente sempre soma 3. Então isso aqui é uma progressão aritmética. Dentro da progressão aritmética a gente tem 2 relações que são muito utilizadas, que é a relação do termo geral, a n igual ao A1 mais n menos 1 vezes o r, tá? E a relação da soma. A soma de todos os termos de 5, 10, 15 termos vai ser o primeiro termo mais o último, o enésimo termo, multiplicado pela quantidade de termos e dividido por 2. Nesse caso aqui, a gente vai ter que descobrir o 31º termo, ou seja, o A31, e depois fazer a soma dos 31. Tá? Vou aproveitar aqui um momento rápido para dar uma dica, que é, aqui nesse caso a gente tem o primeiro termo, então essa fórmula funciona que é uma beleza. Se a gente não tiver o primeiro termo, tiver o 5º termo, por exemplo, essa fórmula também funciona. É só trocar esse 1 pelo P. Como assim trocar por um P? Porque eu posso usar qualquer um. Se eu for usar o 5º termo, eu tenho que descontar aqui 5. Se eu for usar o 10º termo, aqui eu vou descontar 10. Como normalmente a gente usa o primeiro termo, então eu vou descontar 1. Tá? Bom, dito isso, eu falei que para a soma eu preciso do primeiro termo e do último. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer é descobrir o 31º termo, que é calculado por o primeiro termo, que é 10, mais n, que é a quantidade de termos, no caso 30, 31, porque são 31 termos, 31, menos 1, que é do primeiro, vezes a razão, que é 3, ok? Então, meu A31 vai ser igual a 10 mais 30 vezes 3. Meu A31 é igual, 30 vezes 3 é 90, que com mais 10 dá 100. Caraca, hein? Esses caras correndo 100 km, isso aqui seria loucura. Mas, essa é o que a questão colocou. Então, a gente vai somar todos esses termos do 10, mais o 13, mais o 16, mais o 19, até chegar no 100.
Só que a gente tem a fórmula para isso, que facilita muito a nossa conta, que é, se eu somar esses 31 termos, eu vou pegar o primeiro, que é 10, somar com o último, que eu acabei de calcular, que é 100, multiplicar pela quantidade de termos e dividir por 2. Ok? Isso aqui vai dar 110 vezes 31 sobre 2. 110 vezes 31, isso dá 33,410. É isso? Multiplicado por 100 daria 3.100, é isso aí. Tá? Então, isso aqui vai dar 3.410 dividido por 2. Que quando dividido por 2, isso vai dar 1.705. 1.705 quilômetros percorridos no total, ok? Não é que ele percorreu isso no final, é no total ele percorreu isso, ok? Então, esse padrão de ficar aumentando sempre a mesma quantidade representa uma progressão aritmética. Se em vez de aumentar estivesse multiplicando sempre pela mesma quantidade, a gente teria uma progressão geométrica e a relação muda aqui um pouquinho, ok? Questão 3. Em uma competição de robótica, um estudante desenvolveu um robô que se movimenta segundo os comandos de norte, sul, leste e oeste. O robô foi colocado na origem de um sistema cartesiano ortogonal, OX e OY. Ele teve um defeito e só pode se movimentar para o norte ou oeste. Considerando que ele execute exatamente 5 passos, um de cada vez, nas direções norte ou leste, quantas trajetórias diferentes ele poderá percorrer? Não que precise do desenho, mas eis aqui o nosso plano ortogonal, tá? O plano cartesiano ortogonal, eixo x, eixo y. Este robô está exatamente aqui na origem, e ele vai ter que se movimentar ou para o norte ou para o oeste. Depois que ele se movimentar, seja para cá ou para lá, ele vai ter a opção de novo de se movimentar para o norte ou para o oeste. E se for aqui, vai ser para o norte ou para o oeste. E assim sucessivamente. Mas vejam só, cada um desses movimentos, 1, 2, 3, 4, 5 passos, podem levar ao mesmo lugar, mas com movimentos diferentes. Se eu fosse só 5 para a direita, 3, 4, 5, eu vou parar aqui. Mas se eu tivesse ido 1, 2 para a direita, depois 1, 2, 3 para cima, eu posso parar no mesmo lugar. Mas a questão é, quantas trajetórias diferentes ele pode fazer? Essa aqui, apesar de envolver um pouco da geometria analítica e tudo mais, ela não passa de uma questão de princípio fundamental da contagem. Primeiro movimento, eu tenho duas opções, ou norte ou oeste. Segundo movimento, duas opções, ou vou para o norte ou para o oeste. Duas opções e duas opções. Agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, existem 32 trajetos diferentes que ele pode fazer para chegar nos diversos lugares que tem aqui. Certo? Questão 4. Para a descida rápida de suprimentos, entre o topo de um penhasco e sua base, foi colocada uma corda que forma um ângulo de 30 graus com o plano da base. Então, está aqui o plano da base e ele forma 30 graus. Para tal, foi utilizado aproximadamente 72 metros de corda. Assim, temos que a altura do penhasco é aproximadamente, vamos lá, 72 metros é aproximadamente 72, porque talvez ele tenha usado um pouquinho para fazer o laço aqui, né? Vamos amarrar aqui. Tá? Mas, vamos considerar só os 72 metros que vão daqui até aqui. E o que eu quero descobrir é a altura desse penhasco. O detalhe é que qualquer altura sempre forma 90 graus. Então, o que eu tenho ali é um triângulo retângulo, onde eu tenho um dos lados, quero descobrir um dos outros lados e eu tenho um ângulo. E no triângulo retângulo, vou dizer para vocês que é assim, ó. Normalmente, quando eu vejo um triângulo retângulo, minha primeira pergunta é, dá para usar Pitágoras? Como é que eu sei se dá para usar Pitágoras? Se eu souber dois lados e eu quiser descobrir o terceiro, teorema de Pitágoras. Simples e prático. Não deu. Se deu, a gente usa. Se não deu, aí minha segunda pergunta é, eu tenho um ângulo? Porque normalmente quando eu tenho um ângulo e um lado, significa que eu vou usar o seno, o cosseno ou a tangente. Onde o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno
cateto adjacente sobre hipotenusa, e por fim a tangente, que é cateto oposto sobre adjacente. Muitas pessoas já me disseram que decoram com o coca, tá? Essa ordemzinha aqui para lembrar o que é o que. Fica a critério de cada um. Bom, voltando para a nossa figura. Aqui está meu ângulo de 30 graus, aqui está meu ângulo de 90 graus, o que me diz que aquele lá é a tal da hipotenusa. Como eu tenho o ângulo de 30 graus aqui, então esse lado é o cateto oposto e esse de baixo é o cateto adjacente. No caso, eu quero descobrir o cateto oposto, que é a altura. Se eu quero descobrir o cateto oposto, não me adianta usar essa daqui, ou essa. Só que o que eu tenho é a hipotenusa, então não me adianta usar esse aqui, porque tem duas informações faltando. Por isso eu sei que eu vou usar o seno do ângulo. Então eu tenho que o seno de 30 graus é igual ao meu cateto oposto, que eu vou chamar de altura, dividido pela minha hipotenusa, que é 72. Tá? Substituo os valores aqui. Mas qual é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus é 1/2. Caso alguém não lembre como chega nisso, tem uma tabelinha dos ângulos notáveis, os ângulos de 30, 45 e 60. Tem gente que decora isso aqui com uma musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não, eu não consigo cantar, eu sei que eu não estou cantando. Mas é porque eu não tenho a menor habilidade para isso. Então é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 13 e também no 2. Eu acho que é algo assim, porque eu nunca aprendi com a música. A tangente é diferente. Vejam só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Assim eu tenho o seno, o cosseno e a tangente destes três ângulos notáveis aqui. Ok? Dito isso, graus, né? Dito isso, seno de 30 graus. Seno de 30 graus é 1 sobre 2. Substitui aqui. Para descobrir a altura, então, eu vou passar o 72 multiplicando e eu tenho 1/2 vezes 72 é igual à minha altura. Posso simplificar isso aqui e eu vou ter 36, e 1 vezes 36, 36 é a altura desse meu penhasco. 36 metros. Ok? Questão 4 resolvida. Questão 5. Um soldado foi ordenado a pintar as tubulações cilíndricas que protegem um conjunto de fios. Para poder comprar a tinta, ele precisa determinar a área a ser pintada. Sabendo que eu acho que eu digitei um O errado aqui. Sabendo que a tubulação tem diâmetro de 20 centímetros e que ele pintará 40 metros corridos de tubulação, qual a área total a ser pintada? Bom, vamos lá. Nós temos um grande cilindro de tubulação, ok? Isso aqui tem 20 centímetros de diâmetro e este comprimento aqui tem 40 metros de comprimento, tá? Primeira coisa que eu preciso chamar a atenção, prestem atenção nas unidades de medida. Aqui está falando em centímetros, aqui está falando em metros. Então, para eu saber se eu vou passar isso para centímetro, aquele para metro, a gente olha as alternativas. A gente tem as alternativas em centímetros. Então, vamos passar esse cara para centímetro também e fica tudo ok, sem ter que me preocupar em converter depois, tá? Vou converter agora. A gente sabe que 1 metro equivale a 100 centímetros, né? Centímetros. Então, 40 metros vai equivaler a 4.000 centímetros de comprimento, certo? Feito isso, como é que se calcula a área de um cilindro? A área de um cilindro funciona assim, ó. É como se eu pegasse esse cilindro e eu cortasse ele no meio e começasse a abrir ele, tá? E quando eu abrir ele, terminar de abrir ele, caraca, ó, até o desenho que não ficou ruim. Quando eu terminar de abrir ele, ele vai virar um grande retângulo. Mas como é que é esse retângulo? A altura deste retângulo aqui, essa altura aqui, é a mesma que essa altura do cilindro. Essa parte é tranquila. Agora, essa base desse retângulo, ele veio de onde? Ele veio da borda disso aqui, ó. Que quando eu fui abrindo e abrindo, ele acabou virando esse lado aqui. Ou seja, a base é a mesma coisa que o comprimento do círculo. E o comprimento do círculo da base, dessa base aqui, né,
ele é calculado por 2 vezes o π vezes o raio, ok? Dito isso, vamos voltar para cá. Ele me falou o diâmetro é 20 centímetros. Se o diâmetro é 20, é porque o raio, só o raio, mede 10. Então, eu consigo calcular quanto é que é aquilo ali. Então, isso aqui vai ficar, que é essa base, né? Vai ficar 2 vezes o π, que ele fala para usar o 3,14, então 2 vezes 3,14, vezes o raio, que a gente acabou de determinar que dá 10, ok? E quanto é que vale essa altura? A altura, pessoal, é que aqui eu deixei o cilindro de pé e aqui ele está deitado. Mas se ele estivesse de pé, a altura desse cilindro equivale a esses 4.000 centímetros. Não está na proporção, obviamente, mas essa altura aqui é 4.000 centímetros. E agora que eu já tenho a base e tenho a altura, como se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, ou seja, a área a ser pintada vai ser aquela base ali, 2 vezes 3,14 vezes 10, base vezes aquela altura que é 4.000. Ok? Vamos lá. Primeiro, multiplicando aqui, 2 vezes 3,14 dá 6,28. E multiplicando aqui, 10 vezes 4.000 dá 40.000. Até aí está tranquilo, professor. 6 vezes 4.000, deixa eu até dar uma olhada aqui nas alternativas. Olha só, eu vou arredondar. Se fosse 6 vezes 40.000, isto aqui seria 240.000. Certo? O quê? 240.000 centímetros quadrados. Das alternativas aqui, muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno. Esse aqui é o que tem mais do que 240.000. Porque, olha só, eu descontei isso aqui. Se eu tivesse colocado isso na multiplicação, esse número ainda ia ficar um pouco maior, certo? Então, por dedução, letra A. Ah, professor, mas calma aí. Tinha uma outra alternativa que era 251.200 e a outra era 253.600. Bom, se ficou na dúvida porque está meio próximo, usa o número decimal e multiplica, sem problema nenhum, tá? Lembrando que multiplicar o número decimal por um número inteiro, multiplica como se não tivesse a vírgula, e depois acrescentando as duas casas decimais. Ok? Vamos lá, só para constar. Já falamos de análise combinatória, princípio fundamental da contagem. Já falamos de progressão aritmética, tem as relações, e existe progressão geométrica, que pode ser legal dar revisar nas fórmulas. Aqui a gente falou um pouco de geometria analítica, mas também envolve a parte de análise combinatória. A gente falou um pouco de trigonometria, seno, cosseno, tangente, triângulos, teorema de Pitágoras, que eu não falei qual é, mas eu sei que vocês lembram, né? E agora a gente falou um pouco de geometria espacial, calculando a área de um cilindro. Vamos agora para uma questão que fale de... Vamos descobrir. Um celular foi conectado ao carregador. A bateria do celular pode ser determinada pela função tal. Já sei, essa questão fala de funções. Onde B representa a porcentagem da bateria carregada e T representa o tempo em horas. Qual será o tempo necessário para que a bateria atinja 75%? Bom, bateria é igual a 30 vezes o tempo mais 5. Determine o tempo. Qual é o tempo? Não sei. Então, o tempo é o que a gente vai ficar com T ali. Para que a bateria atinja 75. Então, eu vou trocar a bateria por 75. Só isso, professor? É isso aqui, tá? Se ele me deu o tempo, eu troco aqui e descubro a bateria. Se ele me deu a bateria, eu troco aqui no B e descubro o tempo. Essa aqui é a ideia. Bom, vamos lá. Vamos desenvolver um pouco disso aqui. Esse 5 vai passar para lá subtraindo e eu vou ficar com 70 é igual a 30 vezes o tempo. Esse 30 que está multiplicando vai passar dividindo e a gente vai ter 70 dividido por 30 é igual a o tempo. Que eu posso simplificar o zero, né? Essa parte é tranquilo. Então, 7 sobre 3 é igual ao tempo. 7 dividido por 3, isso dá 2, alguma coisa. E aí, se a gente olha aqui, não tem o 2, alguma coisa. Então, algo errado não está certo aí. Mas se a gente observar, ó, bateria representa a porcentagem da carga, porcentagem, ok?
E o tempo representa o tempo em horas. E as alternativas estão em minutos. Ou seja, esse tempo que eu encontrei está em horas e não em minutos. Como é que eu vou converter 7 terços de hora em minutos? A gente tem uma relação que é 1 hora equivale a 60 minutos. Então, 7 terços de hora equivalem a x minutos. Simples assim? Simples assim. Multiplicando aqui cruzado, eu tenho 1 vezes x, que é x, é igual a 60 vezes 7 terços. O bom é que eu posso simplificar o 60 com o 3. Aqui eu vou ter 20. Então, meu x é igual a 20 vezes 7, que dá 140. 140 o quê? Minutos. Certo? Questão 7. O valor da soma dos elementos do conjunto de solução desta equação é igual a tanto. Como é que a gente resolve uma equação modular? O que é isso aqui? Esse tal desse módulo. Significa que, se o valor aqui dentro ficar positivo, então eu vou considerar ele do jeito que está. Se ele for negativo, se o resultado aqui no final der menos 5, bom, esse menos 5 eu vou trocar de sinal, vou deixar ele positivo, tá? Para usar ele como sendo sempre positivo. Essa é a ideia do módulo. Então, qual que é a ideia que a gente tem ali? Dependendo do caso, eu vou usar o 3x menos 7 desse jeito mesmo, exatamente assim, igual a 5 menos x. Em outro caso, eu vou usar isso aqui como sendo no sinal contrário. Ah, ele deu um resultado negativo, então eu vou ter que trocar o sinal dele para ele ficar positivo. Tá? E deixa eu tirar aquilo ali que eu só risquei sem querer. Tá, mas tem um detalhe. Ou melhor, deixa eu fazer essa conta aqui, depois eu vou mostrar o detalhe. Então, se eu fizesse a conta assim, isso aqui vai dar positivo, eu vou usar ele do jeito que já está. Essa conta vai ficar 3x mais x é igual a 5 mais 7. Porque o 7 vai para lá positivo e o x vem para cá positivo. Então, eu tenho que 4x é igual a 12 e, por fim, x é igual a 12 dividido por 4, que dá 3. Achei uma resposta para o x. Vamos aqui. Se eu tenho esse menos que vai trocar o sinal desse cara, porque ele originalmente daria negativo, e eu vou trocar o sinal dele. Então, vai ficar menos 3x mais 7 é igual a 5 menos x. Dessa vez, só porque se eu passar o x para cá, eu vi que vai ficar negativo. Se eu passar para lá, fica positivo. Então, eu vou fazer isso. Vou deixar o 7 aqui, vou passar o 5 para cá. O 13 eu vou passar para lá, mais 3x. O resultado disso vai ficar positivo, tá? Se eu passasse esse x para cá, o resultado ia ficar negativo e eu ia ter que me preocupar com o sinal. Bom, isso aqui vai dar 2, e esse cara aqui, casualmente, vai dar 2x. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, eu tenho 2 dividido por 2, que é x, que é... Opa, esqueci, né? Que dá 1, tá? 2 dividido por 2, que dá 1. Então, está aqui o meu x. A princípio, o valor da soma dos elementos do conjunto de solução, 3 mais 1, 4, está aqui a resposta, ok? Qual que é a ideia? O que a gente tem que cuidar é, quando que eu vou usar desse jeito? Quando que eu vou usar desse jeito? E aí depende disso aqui, ó. Esse 3x menos 7, quando que ele vai ficar positivo? Quando ele vai ficar maior que 0, para eu usar desse jeito? E quando que esse 3x menos 7 vai ficar menor que 0? Porque quando ele der negativo, eu tenho que trocar de sinal dele. Então, isso aqui eu vou isolar o x, eu tenho 3x tem que ser maior que o 7. O x tem que ser maior que o 7 terços. Quanto dá 7 terços? X tem que ser maior que 7 dividido por 3, não é exato, tá? E nem sei se existe esse símbolo aqui, porque eu nunca vi. Mas ele é aproximadamente 2,3. Então, sempre que eu usar um x maior que 2,3, a conta vai ficar desse jeito aqui. Esse cara que eu achei é maior que 2,3? É. Então, isso aqui é uma solução? É. Beleza, tá? Agora, deixa eu apagar aqui para fingir que eu nunca escrevi isso, porque eu inventei, tá? Vamos lá. Então, quando o x for maior que os 7 terços. E vamos para o outro. Isolando aqui, eu tenho que 3x tem que ser menor que o 7, porque o 7 passa para lá somando. E o x tem que ser menor que os 7 terços. Tá, o que isso aqui significa agora?
eu vou ter que trocar o sinal, porque vai dar negativo, eu vou ter que usar desse jeito, quando eu usar um x que for menor que esses 2,3 mais ou menos. O que eu achei aqui é um valor de x menor que o 2,3? É menor. Então aquilo ali também é uma solução válida. Por isso sim, a soma deles vai dar 4. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho que usar desse jeito, só quando o x fosse menor que menos 1, por exemplo, pô, eu achei um cara que dá 1. Então essa solução não condiz com o que deveria. O x ser menor que menos 1. Tá? Logo, essa aqui não seria uma raiz. Esse aqui seria inválido. Não existiria solução aqui. Só existiria aquela e a resposta seria D. Tá? Então tem esse detalhezinho que a gente tem que cuidar, que é, quando eu vou escrever e separar em dois casos, eu tenho que ver quando que eu posso usar aquele caso e quando que eu tenho que usar esse caso aqui, que é assim. Ok? Vamos lá. Questão 8. No plano cartesiano, considere a reta de equações de equação tal, sendo A e B os pontos de intersecção dessa reta com os eixos coordenados. A distância entre os pontos A e B é igual a tanto. Vamos lá. Primeiro, plano cartesiano é o eixo x e o eixo y. Eis aqui eixo x e eixo y. Considere a equação de reta tal. Aquilo ali é a tal da equação geral da reta, tá? E aquela reta ali, sei lá, vamos supor que ela fique aqui. Ela vai passar pelos pontos A e B, ó, sendo A e B os pontos de interseção desta reta com os eixos coordenados. Sendo A e B os pontos em que essa reta encosta no eixo x e y. É isso que está escrito aqui. Então, eis aqui o A e o B. A distância entre A e B, este tamanho aqui, é igual a tanto. E então a gente tem que calcular essa distância. Claro que eu só fiz isso aqui para explicar. Eu nem sei se essa reta é assim, tá? Então, deixa eu apagar tudo isso aqui e vamos começar de novo. Como que eu descubro onde é que isso aqui corta o eixo x e onde ele corta o eixo y? De um jeito bem prático, eu pego aquela minha equação da reta e ele vai cortar o x quando o y for zero. Porque quando o y for zero, significa que a minha reta não está nem em cima da linha, nem abaixo da linha do x. Então, eu vou trocar o y por zero. E aí minha conta vai ficar x mais 3 vezes 0 menos 6 igual a 0. 3 vezes 0 é 0. E esse menos 6, quando for para lá, fica 6. Então, eu acabei de descobrir onde ele corta o eixo x. Porque esse ponto aqui é o ponto. Quando o x for 6, o y é 0. Para eu descobrir onde é que ele corta o eixo y, eu faço o contrário. Eu troco o x por 0. E se eu trocar o x por 0 aqui, eu vou ter 0 mais 3y menos 6 igual a 0. O 0 não faz diferença. O 6, quando for para lá, vai ficar positivo. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, eu vou ter que o y é igual a 2. O que isso aqui significa? Quando o x for 0, o y é 2. Consequentemente, no meu plano cartesiano, esses pontos são x igual a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o y é igual a 2, 1, 2. Então, esses são os dois pontos onde a minha reta cruza os eixos x e y, onde elas cortam os eixos coordenados. Não faz muita diferença a ordem. Então, a gente já sabe que um deles é o A e o outro deles é o B. E se eu trocasse aquele é o A e esse é o B, dá na mesma. Mas para calcular a distância entre eles, que é o que a questão pede, a gente pode usar a fórmula da distância. Na geometria analítica, a gente tem a fórmulazinha da distância. x1 menos o x2, ou xa menos xb, ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. E desenvolve. Eu, particularmente, nem gosto muito de falar daquela fórmula, apesar de ela ser bem útil. Eu acho mais legal a gente conseguir visualizar que isso aqui é um triângulo retângulo, onde esse lado vale 2 e esse lado vale 6. E no triângulo retângulo, para eu calcular a hipotenusa, que nesse caso é a distância, a gente usa o teorema de Pitágoras, que seria distância ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 1 dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Professor, mas e se fizer na fórmula, vai dar um resultado diferente? Não, porque olha só, o que é o x de um menos o x do outro? O x de um deles é 2, o x do outro deles é 0. 2 menos 0 não dá os 2? E o outro é 1 dos y,
aliás, aqui era y, né? Um dos x dá 6, o outro dá 0. 6 menos 0 não dá 6? Então, aqui eu ia ter 2 ao quadrado e 6 ao quadrado do mesmo jeito. Mas eu acho mais legal assim, tá? Então, essa distância ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, que é 4, 6 ao quadrado, que é 36. Esta soma dá 40 e a potência passa para cá como raiz. Então, nós temos a raiz quadrada do 40, ok? Só para constar, porque eu acho que é importante vocês saberem, o 40 ele pode ser escrito como sendo 4 vezes 10, certo? E a raiz quadrada do 4, a gente sabe. Então, eu poderia escrever isso como sendo 2 raiz de 10. Então, lembrem-se que vocês podem precisar simplificar uma raiz, e aí vocês vão fazer o quê? Tirar a parte que vocês conseguem extrair a raiz quadrada, e a outra fica ali dentro. Como é que eu chego nisso? Eu posso pegar o 40 e fatorar. Que por 2 dá 20, que por 2 dá 10, que por 2 dá 5, que por 5 dá 1. Então, isso aqui acaba ficando 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5, tá? 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Esse cara vai dar o 10, e 2 ao quadrado que é 4. Essa raiz eu sei, e aquela ali não. Certo? Questão 9. Ao descer do ônibus, 29 soldados são colocados em fila. Entre eles estão o soldado Alfa e o soldado Bravo. Qual a probabilidade desses dois militares ficarem lado a lado? Bom, vamos analisar um pouco disso aqui. 20 pessoas desceram do ônibus e ficou... O que eu me perdi aqui? Caneta. 20 soldados desceram e ficou um do lado do outro. E aqui estão todos os 20, tá? Finjam que estão todos os 20 aí. Então, eu tenho que formar uma fila com eles. E eu quero calcular a probabilidade daqueles dois militares, o Alfa e o Bravo, estarem juntos nessa fila. Então, ou os dois estão aqui, ou estão ali, ali, assim por diante. Então, vamos recapitular. Como é que calcula a probabilidade? Apesar de ter uma formulazinha, n dividido por... Não precisa disso tudo. Eu prefiro só a gente lembrar assim, ó. Probabilidade é uma simples fração daquilo que eu quero, dividido por tudo que pode acontecer. É isso. O que eu quero que aconteça? Os dois estarem juntos. Então, eu vou contar quantas formas eu consigo deixar eles na fila juntos. Tudo que pode acontecer. Os caras vão parar na fila de qualquer jeito, junto, separado, não importa, tá? E minha sugestão é, sempre comecem com o tudo. Ele me dá um panorama geral, eu trabalho sem restrição nenhuma, então eu tenho uma noção do que está acontecendo aqui. Então, eu vou focar no tudo. Se eu tenho 20 pessoas se colocando na fila, então, para ser o primeiro cara da fila, eu tenho 20 possibilidades. Já para o segundo, se tornaram só 19. E depois, 18. E assim por diante, até chegar a só 3, 2 e uma opção para o último colocado. Aí, isso aqui tudo, eu vou ter que multiplicar cada uma das possibilidades. Princípio multiplicativo. De uma forma geral, mais simples, o tudo, então, é esse grande número. 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, até o 3, 2, 1. Ou 20 fatorial, tá? Para quem não lembra, o fatorial é essa multiplicação de um número pelos seus antecessores até chegar no 1. Tá, e o que eu quero que aconteça? Bom, o que eu quero que aconteça é que o Bravo e o Alfa fiquem juntos na fila. Se eu quero que eles fiquem juntos na fila, significa que é como se eu prendesse um no outro, tá? E daqueles 20 soldados sobraram outros 18. E esses dois aqui, eu amarrei juntos e eles vão entrar nessa troca de lugar aqui, nessa dança de cadeiras. Ou seja, eu já não tenho mais 20 elementos para ficar trocando de lugar. Eu tenho só 19. Então, o que eu quero que aconteça já não é mais 20 fatorial, é só 19 fatorial, porque esses dois caras estão amarrados juntos. Só que tem um detalhe que é, se tiver 100 formas de eu ficar trocando esse cara de lugar das filas, e esses dois estarem juntos assim, tem outras 100 formas de eles estarem juntos assim, tá? Onde aqui Alfa e Bravo, agora eu posso deixar Bravo e Alfa. E aí são mais 100 formas. Ou seja, aquele meu 19 fatorial, eu tenho que multiplicar por 2, que é a troca de ordem desses dois caras. Bom, agora eu estou chegando na minha probabilidade. Como é que eu vou calcular isso? É só calcular 19 fatorial, que é fácil, né? Não, não é isso. O 19 fatorial, eu não vou nem calcular quanto é que dá.
o 20 fatorial é que eu vou. Professor, mas 20 é maior ainda? É, mas é mais ou menos só. 20 fatorial é a mesma coisa que 20 vezes 19 vezes 18, 17, tudo mais. Ou seja, ele é 20 vezes o 19 fatorial. Como eu tenho um 19 fatorial em cima e embaixo, eu vou poder cortar. E esse é o grande objetivo quando tem os fatoriais. Tentar cortar termos para a nossa conta ficar um pouco menor, que é o caso ali. Então, sobrou só 2 sobre 20. Que se eu simplificar por 2, isso é 1 sobre 10. 1 sobre 10, ele equivale a 1/10, ou se eu multiplicasse por 10, eu teria 10 centésimos, ou 10 por 100, 10%. Então, a probabilidade desses dois caras ficarem juntos na fila, lado a lado, seria de 10%. Detalhe, aqui ele fala lado a lado e não especifica se é alfa bravo ou bravo e alfa. Se ele falar fica lado a lado nesta ordem, aí ele está presumindo alfa e bravo, e aí eu não tenho que multiplicar por 2, ok? Aí se tivesse alfa, bravo e delta, aí multiplica por 3? Não. A gente multiplica pela permutação dos três. Que eles podiam parar assim, 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 assim. Ou seja, a gente faz a permutação desses três, que é 3 fatorial. Então eu teria que multiplicar por 6 e não por 3. Ok? Tenham isso em mente, porque não é só o número, seria um 2 fatorial, que dá 2. Questão 10. O Super Tucano A-29A é um dos modelos de avião utilizados pela Força Aérea Brasileira. O Super Tucano tem comprimento de 11,3 metros, uma envergadura de 11,4 metros e a altura de simples quase 4 metros. Um artesão está fazendo um modelo de brinquedo e pretende utilizar uma escala de 3 para 565. Por que ele usou essa escala? Para ficar mais fácil de fazer a conta. Assim, ele produzirá um modelo com K centímetros de comprimento. O valor de K é igual a... Bom, primeiro que ele está falando em comprimento, e aqui está o comprimento, então a relação é aquela ali. Escala. A escala pode funcionar em mapa, pode funcionar num modelo, pode funcionar em dizer que deu zoom numa imagem. Lá no Google Maps vocês veem uma escalinha bem no cantinho e tudo mais. Mas a escala, ela nem precisa de unidade de medida. Ela já é minha proporção. Ele está dizendo assim, ó, cada 3 equivalem a 565. É isso que ele está falando. Se for centímetros, cada 3 centímetros aqui equivale a 565 centímetros lá do outro. Se for em metros, 3 metros, equivale a 565 ali. Mas não precisa de unidade de medida. Porque, olha só, essa é a proporção simples, crua, e a gente pode usar ela até sem se preocupar com a unidade de medida. O detalhe é, qual desses dois será que é o modelo? Qual desses dois será que é o avião de fato? Bom, se a proporção é 3 para 565, convenhamos, qual que é o grande? O avião de fato. Então, esse aqui é o modelinho, o brinquedo, digamos assim, e esse aqui é o real. Por que eu estou destacando isso? Para eu saber onde eu vou botar o comprimento 11,3. O 11,3 ele é o comprimento real ou do modelo? Real. Ah, então aqui eu vou colocar um 11,3 e aqui eu vou encontrar por x. Ok? Bom, como fazer esta conta? É uma regra de 3, então a gente vai multiplicar cruzado, tá? Multiplicando isso aqui cruzado, a gente vai encontrar por. Essa multiplicação dá 565x é igual a 3 vezes 11. 3 vezes 11,3. Ok? 3 vezes o 11,3, isso dá 33,9. E esse 565 que está aqui multiplicando, eu vou passar dividindo. Ok? Professor, mas como é que eu vou dividir 33,9 por 565? Esse número vai ser meio bizarro, né, de trabalhar. Pois é, então pensa comigo. Aqui está em metros. E o brinquedo está em centímetros. Será que se eu tivesse transformado os metros para centímetros não ficava melhor? Pensa comigo que se eu tenho 11,3 metros, isto em centímetros equivale a... Calma aí, que eu acho que eu me empolguei em zeros aqui. O 11,3, para eu transformar de metro para centímetro, para ficar na mesma unidade de medida, eu tenho que multiplicar por 100.
11,30 vezes 100 dá 1.130. Talvez aqui fique mais fácil de fazer essa conta aqui. Já apaguei, vamos apagar aqui. Então, isso aqui vai ficar 1.130, tá? Aqui eu tenho 3 vezes 1.130 dividido por 565. Por que dessa vez eu não multipliquei para 3.390 aqui e tal? Porque agora que eu botei aquele número, eu reparei que esse cara aqui, ele é exatamente o dobro desse. Ou seja, eu posso simplificar por 565, e aqui vai dar 2, e aqui vai dar 1. Assim, o meu x é igual a 3 vezes 2, 6. E acabou. Esse x é 6. 6 o quê? 6 centímetros, que vai ser o comprimento do meu modelo. Um modelinho bem pequenininho do meu super tucano. Compreendido? Essa escala funciona para conversão de unidade de medida também. Quer dizer, a regra de 3 funciona para conversão de unidade de medidas também, assim como funciona para essa escala e tudo mais. Certo? Questão 11. Seja a progressão aritmética e a progressão geométrica definidas respectivamente por A1, A2, A3, A4 e B1, B2, B3, B4, tal que o primeiro termo da razão seja igual a 2, nessas condições, o primeiro termo e a razão são iguais a 2, nessas condições, considerando a determinante da matriz tal é igual a tanto. Vamos lá. Primeiro que eu tenho que descobrir o que é o A2, o que é o A8 e o que é cada um desses aqui, para eu ter, então, a minha matriz. Tá? Como essa sequência aqui ela é relativamente simples, olha só. Minha sequência começa com o primeiro termo sendo 2, que foi o que ele falou, e a razão é 2. Então, o próximo vai ser 4. E o próximo? Será que é 6 ou será que é 8? Isso aqui é uma progressão aritmética, então quer dizer que eu vou somar 2 toda vez. Essa é a razão, é 2, então o próximo vai ser o 6, 8, 10, 12, 14 e assim por diante, certo? Dito isso, e só faltou 1, né? 14, 16 e assim por diante. Já isso aqui na minha progressão aritmética. Já minha progressão geométrica, o primeiro termo é 2 e a razão é 2. Então, daqui para cá, eu vou multiplicar por 2 e vai dar 4. Igualzinho o outro. Só que agora muda. Porque eu vou multiplicar por 2, então o próximo vai dar 8. Depois vai dar 16, 32, 64, 128 e assim por diante. E eu preciso saber qual é que é o meu A2. O A é esse aqui, o A2. E o meu A8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logo, a minha matriz, já vou colocar aqui, começar a escrever minha matriz. O A2 que é 4 e o A8 que é 16. E aqui embaixo, eu tenho que descobrir o B4. 1, 2, 3, B4, 16. E o B6? 5, 6. Então, eu vou colocar aqui o 16 e o 64. Está aqui. Usei a minha progressão aritmética e geométrica de razões e primeiro termo igual a 2 e descobri todos os termos dele. Podia descobrir direto cada termo? Podia, tá? A gente podia usar a relação do termo geral. A n igual ao A1 mais n menos 1 vezes R. E aqui, na progressão geométrica, a n é igual ao A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Ok? A razão aqui é a letra Q e aqui é a letra R, mas é a mesma coisa, a razão, tá? Mas eu achei mais prático só escrever todos. Por quê? Primeiro porque ele pede um termo relativamente pequeno, quarto, sexto, oitavo e tudo mais. Segundo porque somar 2 ou multiplicar por 2 eu acho simples. Mas se vocês ficarem na dúvida, vocês podem usar a fórmula para encontrar o B8, o B6, o B4, usar a fórmula para descobrir o A2 e o A8 e assim por diante, tá? Bom, temos aqui a nossa matriz. Como que se calcula a determinante de uma matriz quadrada? 2 por 2. A gente multiplica isso aqui, chamada diagonal principal, 4 vezes 64, e multiplica a diagonal secundária, que é 16 vezes 16, tá? Tem um detalhezinho sobre o sinal aqui que eu já vou falar. Mas
Quanto dá 4 vezes 64? 2 vezes 64 dá 128. Então, 4 vezes 64 dá 256. E aqui, 16 vezes 16, não muito casualmente, também vai dar 256. Tá? Mas o que eu queria chamar a atenção é, quando multiplica a diagonal secundária, alguns professores já colocam o sinal de menos aqui, trocam o sinal dele, então seria menos 256, ou eu costumo falar que a determinante de uma matriz é a principal menos a secundária. Então, nesse caso, eu vou ter simplesmente a determinante como sendo 256 menos 256, que é igual a zero. A gente volta para cá e marca a letra A. Para quem faz, como alguns professores fazem, trocar o sinal desse cara aqui, aí a determinante não é um menos o outro, aí já é um mais o outro. E aí, somando os dois, vai ser a mesma coisa que isso, que também dá zero. Tá? Então, só tem que tomar cuidado. Se trocou o sinal ali, soma as duas diagonais. Se não trocar ali, é uma diagonal menos a outra. Tá? Questão 12. Uma das relações utilizadas na matemática financeira é esta daqui, que é para calcular o montante de uma aplicação, e diz, onde M representa o montante, C o capital, I a taxa de juros e T o tempo. Tá? Então, essa formulazinha aqui, cheia de letrinha, é para a gente calcular quanto a gente ganha depois de investir dinheiro num banco, coisa assim. Tá? Se uma pessoa aplicou a importância de R$1.000 em uma instituição que paga juros de 50% por década, no regime de juros compostos, quanto tempo após a aplicação o montante será de R$2.250? Bom, vamos analisar um pouco. Ele falou que ele depositou, aplicou R$1.000. O que são esses R$1.000 depositados? Eles são o capital investido. Então, eu sei que esse C é o 1.000. Tá? Bom, em uma instituição que paga juros de... Deixa eu até colocar uma coisa aqui. Tá. Instituição que paga juros de 50%. Juros é aqui, ó, taxa de juros, que é esse izinho aqui. Então, aqui eu vou botar 50%. Tomem cuidado, eu não vou botar 50%, eu estou botando 50%. Ok? 50% é 50 sobre 100, ou 0,50 ou 0,5. No regime de juros compostos, quanto tempo após a aplicação o montante será de 2.250? O montante é a letra M. Então, eu vou botar aqui 2.250. Não funcionou, tive que escrever de novo. E, por fim, o que ele pede para eu calcular? Cadê? Quanto tempo? Então, o tempo é justamente o objetivo, descobrir esse tempo. Tá? É a minha incógnita. Será que esse tempo é 2 anos, 3 anos, 15 anos, 28 anos? Isso a gente vai descobrir. Como? Desenvolvendo isso aqui. Primeiro, esse 1.000 que está multiplicando eu vou passar dividindo. E quando eu reescrever, eu vou parar de usar todo esse colorido. Tá? Então, 2.250 dividido por 1.000, que passou dividindo, é igual a... Como eu disse, 50% é a mesma coisa que 0,5. Então, 1 mais 0,5, isso vai dar 1,5 elevado ao tempo que a gente vai descobrir. Tá? Esse cara aqui, a gente pode simplificar um zero, fica 225 sobre 100, que é a mesma coisa que 2,25. É igual a 1,5 t. Ok? Tá, professor, mas e como é que eu vou fazer? Não tem como isolar o t, eu vou passar 1,5 como raiz? Não, não existe isso, gente. Calma. Olha só, tem como a gente pensar talvez que isso aqui fosse um logaritmo. Logaritmo na base 1,5 e de 2,25 na base 1,5 é igual a t. Só que eu nem sei calcular esse logaritmo aqui, quer dizer, a gente sabe, né? Mas 1,5 elevado a quanto que dá 2,25? Se vocês souberem que esse tempo é 2, pronto, resolvido. Mas eu acho mais interessante, talvez, a gente trabalhar aqui com o conceito de frações. Eu acho mais interessante.
e deixar isso aqui desse jeito. 2 vai ficar 225 sobre 100 é a mesma coisa que 15 sobre 10 elevado ao tempo. Tá? Talvez quando a gente não tenha vírgula, fica um pouco mais fácil de visualizar aqui. 225 é a mesma coisa que o 15 ao quadrado. E o 100 é o 10 ao quadrado, que é igual ao 15 sobre 10 elevado a t. Só que se os dois estão ao quadrado, então eu posso dizer que os dois estão ao quadrado. E agora que eu tenho isso, as bases estão iguais e eu posso comparar só os expoentes. O 2 é igual ao t. Ou seja, o meu tempo é 2. E aí na alternativa A tem o 2, só que está errado. Como assim, professor? A gente calculou, está aqui, tempo é igual a 2. Só que o tempo, o regime é décadas. Se o tempo é 2, são 2 o quê? 2 décadas, não são 2 anos. E 2 décadas, cada década são 10 anos, então eu vou levar 20 anos com essa aplicação e aqueles juros para chegar em 2.250. Ok? Uma péssima aplicação. Mas está aqui resolvida pelo menos a questão. E vamos para a nossa última questão dessa revisão. Numa classe de 30 alunos, 16 gostam de matemática, 20 gostam de história. O número de alunos desta classe que gosta de matemática e história é... Vamos pensar. Olha só, se a turma só tem 30 alunos, como é que eu vou ter 16 que gostam de matemática e 20 que gostam de história? Afinal, 16 mais 20 dá 36, mas eu só tenho 30 alunos. Esse aqui é aquele questãozinha de conjuntos. A gente tem dois conjuntos, um das pessoas que gostam de matemática e as pessoas que gostam da minha hipotenusa aqui aparecendo, de história, tá? Ele falou que o total da matemática é 16 e o total da história é 20. Só que é possível que tenham alguns alunos aqui no meio que gostam das duas matérias. E aí eu vou começar com... Vamos usar o verde para aqui, para pensar no... Vou escrever aqui. Para pensar no máximo, tá? Qual é que é o máximo de pessoas, de estudantes, que gostam de matemática e história ao mesmo tempo? O máximo que pode acontecer é todos esses caras aqui gostarem de matemática e história ao mesmo tempo. O que significa que não teria nenhum aluno que não gosta só de matemática, que gosta só de matemática. E aqui para história, ainda sobram 4 alunos que gostam de história. Então, ó, nenhum na matemática, 16 nos dois, 4 só em história. Só aqui me deu 20 pessoas. Sim, mas a turma tem 30. É porque os outros 10 não gostam dessas duas matérias. Tá? Isso pensando no máximo que eu poderia ter. Se eu pensar no mínimo, funciona assim, ó. Eu tenho 16 aqui e eu tenho 20 ali, só aí já deu 36 estudantes que gostam ou de matemática ou de história. Só que eu só era para ter 30 alunos. Então eu extrapolei os meus 30 alunos. Qual é o motivo para eu extrapolar o meu máximo de alunos, meus 30 alunos? É porque alguém foi contado mais de uma vez. Foi contado como gostar de matemática e foi contado de novo como gostar de história. Se eu extrapolei 6 pessoas do máximo, 16 mais 20 que dá 36, então é porque tiveram 6 pessoas que eu contei na matemática e depois contei de novo na história. Ou seja, ainda me sobram aqui 10 pessoas que gostam só de matemática, para dar os 16, e aqui sobram 14 pessoas que gostam só de história. 6 mais 14 dá os 20. E se eu somar tudo que eu tenho em verde aqui, 10 mais 6 mais 14, isso dá exatamente 30. Ou seja, não tem ninguém que não goste de alguma dessas matérias. Tá, eu fiz essa análise, porque é como as alternativas estão. Ó. O número de alunos dessa classe que gostam de matemática e história é exatamente 16. Não precisa ser exatamente 16. Pode chegar a 16. Está errado.
exatamente 10. De novo, não é exatamente. Esquece o exatamente. Aí vem, no máximo 6. Não, no máximo é 16. Eu posso ter várias pessoas aqui, só que alguns não gostam de nada. Ou, no mínimo 6, que aí é a resposta, como a gente acabou de calcular. Ok? Ai, ai. Falamos muito, certo? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa nossa revisão, que vocês possam ir bem tranquilos e preparados para essa prova. Certo? Bons estudos para todos e até um próximo encontro.